Olá, meus alunos do curso Objetivo. Aqui vai a última parte, a última aula do assunto população com vocês, tá? É a parte que vai falar do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano é hoje um dos fatores mais importantes na medição da qualidade de vida dos países, tá? Mas, primeiramente, as instruções para você buscar esse conteúdo lá no portal do Objetivo. Entrou lá com seus dados pessoais, curso extensivo, curso pré-vestibular, aí do lado direito, eu vou fazer o caminho aqui também agora, junto com você. Vai estar escrito lá, conteúdo online, vai aparecer um cardápio ali do lado direito, para você entrar, tá lá, conteúdo online, confira. Eu tô lá apertando no confira. Aí abre um painel e tá escrito grau. Você vai lá, clica em grau. Qual que é o teu grau? Pré-vestibular. Aí ele pede para clicar no curso. Você vai lá no curso, é o extensivo. Clica lá em extensivo. Aí você tem disciplina. Clica em disciplina, escolhe geografia. Aí onde está escrito regime, você pega lá, clica regime e pega primeiro volume, tá? Do nosso livro. Clicou primeiro volume. Agora que você clicou tudo isso, vai lá na busca e tem a lupinha ali azul. Clica na lupinha, ele vai buscar o que você pediu. Pronto. Aí vai aparecer para você lá um módulo, está escrito extensivo, mas você só vai clicar agora onde está escrito geografia. Clicou em geografia, pronto. Abriu todo o conteúdo que tem nesse livro, tá? Então, vai lá pegar módulo 1, características gerais da população brasileira, estrutura da população, estrutura etária da população, tá? E aí, olhando tudo isso, você vai procurar aquele módulo 3, onde está escrito estrutura etária, população economicamente ativa e IDH. Clicou lá, pronto, abriu. Aí você vai ver pirâmide etária se abrindo, você vai ver tudo que nós já falamos nas aulas anteriores, população economicamente ativa, até que você vai chegar basicamente no índice denominado IDH. É daí que nós vamos partir hoje, então. Vamos chamar então de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, mas se eu te perguntar o que é IDH, na verdade eu estou te perguntando o que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Não vai me dizer que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, aí eu te pergunto o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, você fala, é o IDH. Não vale, né? IDH é a sigla. O que ele mede? Mede a qualidade de vida das populações. Antigamente, o ranking de países em função de qualidade de vida era basicamente em função da economia. Era em função do PIB. Tá? E basicamente do PIB per capita, da renda per capita. Mas nós sabemos que essa renda per capita, ela pode ser uma ilusão, porque esta renda per capita, ela pode ser mal distribuída. Então, você pode ter poucos vivendo bem e a maior parte da população vivendo mal, o que é comum até hoje. Portanto, o que acontece? Acontece que, ao longo dos tempos, a Organização das Nações Unidas foi sofisticando este índice, de maneira a tentar ver o reflexo desta renda na área social, sobretudo em dois campos importantes, que é a saúde e a educação. Portanto, passaram a compor o indicador de desenvolvimento humano, passou a compor a saúde, que é medida pelo componente chamado expectativa de vida, e a educação, que é medido pelo componente chamado escolaridade. A economia continua sendo medida pelo componente chamado renda per capita. Então, de certa maneira, quando você junta esses componentes de todos esses países, você consegue ter mais ou menos a noção de como eles são e poder compará-los, tá? O índice de desenvolvimento humano, então, tem um desses três componentes, ele também precisa de uma avaliação sobre de que maneira a renda é distribuída em cada país. E por isso, utilizam-se também do chamado índice de Gini.
Índice de Gini é chamado assim porque ele é um índice feito por um italiano chamado Conrado Gini. E esse italiano chamado Conrado Gini, ele criou um cálculo no qual você faz uma média que vai de 0 a 1. Diferentemente do IDH, que quanto mais perto do 1 você está melhor, 0,950 é um super IDH, é o primeiro do mundo, e baixinho é 0,300 e pouco, né? Ao contrário, o índice de Gini, quanto mais alto e perto do 1, significa que pior distribui renda o país. Quer dizer que é mais desigual. Então, quanto mais alto o índice de Gini, mais perto do 1, mais desigual é o país. Portanto, o ideal no índice de Gini é estar mais próximo do 0 do que perto do 1, tá? Agora, quando a gente fala de índice de desenvolvimento humano, existem números para comparar. E aqui você tem algumas tabelas que são muito interessantes para você olhar. Nós temos aqui no livro a tabela do ano de 2017, que foi publicada no ano de 2018. Eu estou com outra, que foi a mais recente, publicada agora em 2019. Então, alguns dados que são curiosos. Por exemplo, o número 1 hoje do IDH no mundo é a Noruega. A Noruega está com índice de 0,954, quase 1. É um país de excelente qualidade de vida. Olha que interessante, o número 2, muito perto, é a Suíça, com índice de 946. Em terceiro lugar, veja só, a Irlanda. Não estou falando da Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Estou falando da Irlanda. É um país que nos últimos anos conseguiu melhorar muito o seu padrão de vida. E está hoje em terceiro, com 0,942. Em quarto está a Alemanha, que tem ali 939. Sabe quem está em quarto junto com a Alemanha? É Hong Kong, que tem um status independente da China, por conta do período que teve sobre a influência da Inglaterra, tem hoje um dos melhores padrões de vida do mundo. A Austrália está um pouco abaixo, né? Estaria no 6º lugar. Empatado com a Austrália está a Islândia, que é pequenininha, com poucos habitantes, é mais fácil, né, você ter uma boa qualidade de vida. Aí você tem a Suécia, Singapura, e em 10º você tem Países Baixos, a Holanda. Ali do lado você tem a Dinamarca, Finlândia, tudo isso com 930, 925, o Canadá com 922. Todos esses países têm índices considerados índices de desenvolvimento humano alto, tá? Esse desenvolvimento humano considerado alto é o desenvolvimento humano que vai até o índice de 0,800. Então, por exemplo, nós temos alguns países que estão nesse índice alto que podem ser surpreendentes para você. Por exemplo, vou te mostrar alguns. Você tem o Chile com 847, tá? Na posição 42. Você tem, por exemplo, o Brunei na posição 43, Hungria na posição 44, o Bahrein na posição 45, bem acima do Brasil. A Croácia na posição 46, tem 837 a Croácia de índice de desenvolvimento humano. Oman, a Argentina, por exemplo, é o 48 em IDH, muito à frente do Brasil, com 830. Aí você tem a Rússia, que está em 49, a Rússia que já teve situações muito ruins quando quando deixou de ser União Soviética e começou a ser Rússia, teve um período muito ruim, com IDH pior que o nosso até. Bielorrússia, Cazaquistão, Bulgária, Montenegro, Romênia, Palau, Barbados, Kuwait. O Uruguai, por exemplo, tem o IDH número 57 no mundo, 58, né? Com um índice de 0,808. E ainda considerado IDH alto, você tem Turquia, Bahamas, Malásia e até as Ilhas Seychelles, com 801. Isso aí são 62 países que têm índices considerados IDH alto. Para a ONU, o IDH alto é o IDH de 0,800 para cima. O IDH, na verdade, nem é alto, é chamado de IDH muito alto.
muito alto, de 0,800 até 1. O IDH alto é a categoria que o Brasil está, não tão alto assim, mas está ali numa categoria que, para ser considerado IDH alto, você tem que ter de 700 a 800. E aí, por exemplo, desses 700 a 800, você tem a Sérvia com 799, quase que a Sérvia estava lá em cima, no IDH muito alto, e ela começa na posição 63. Trinidad e Tobago, na frente do Brasil. País da América Central, país da América do Sul, parece até que é da América Central, porque está voltado para lá, mas está na plataforma continental na América do Sul. O Irã, gente, tem um IDH maior que o nosso, 797, Ilhas Maurícias, Panamá, Costa Rica, Albânia, a Geórgia, Sri Lanka, Cuba tem IDH de 778, está na frente do Brasil. Cuba na posição número 72, e nada do Brasil aparecer. Aí você tem países da América Central, Antigua e Barbuda, São Cristóvão e Neves. O México está numa posição muito perto da do Brasil, posição número 76. Aí vem a Tailândia na nossa frente, Granada na nossa frente, na posição 78, aí vem o Brasil. O Brasil está na posição 79. E nesta posição 79, o Brasil, ele está com IDH de 0,761. Pela posição, pelo PIB que tem, pelo tamanho da economia, podia estar bem mais à frente, né? E aí você tem atrás do Brasil a Colômbia, a Armênia, alguns países aí do mundo que tem mais ou menos esse IDH alto. E aí você tem uma lista de países com IDHs considerados baixos. São países que vão de 0,700 para baixo. Então começa, por exemplo, no número 117, as Ilhas Marshall, e vai terminar nos países ali perto de Paquistão, Zimbábue, Ilhas Salomão. E você vai ver, os piores IDHs são os IDHs que vão de 550 para baixo. E aí, entre os piores IDHs do mundo hoje, você tem, por exemplo, Mali, Burundi, Sudão, Chad, República Centro-Africana, e o pior IDH do mundo hoje é o país Níger, na África, com 0,377, tá? Quando se fala em IDH do ponto de vista dos estados brasileiros, aí esse IDH ele tem uma outra conformidade que mais para frente depois você consulta aí na tabelinha. Também existem os IDHs dos municípios, que são chamados IDHs municipais, tá? IDH-M. Esses são muito interessantes de você consultar também. No teu caderno tem tudo isso, mostra, por exemplo, que do ponto de vista de estados, o primeiro IDH das unidades federativas é o IDH do Distrito Federal, depois vem São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então você tem praticamente o Sudeste e o Sul com os primeiros IDHs. Os últimos IDHs estaduais são por conta aí de estados do Norte e do Nordeste brasileiro. Piauí, Pará, Acre, e o pior de todos os IDHs brasileiros é o do Alagoas, 0,667, tá? E do ponto de vista de municípios, entre as capitais com melhor IDH no Brasil são Floripa, Florianópolis, Vitória, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Mas se você for pegar municípios, não necessariamente capitais, a melhor qualidade de vida no Brasil hoje é em São Caetano do Sul, 0,862, Águas de São Pedro com 854, Florianópolis com 847, Vitória do Espírito Santo com 845 e Camboriú, Balneário de Camboriú com 845, tá? Tem que acabar agora, senão não consigo passar para o YouTube esse vídeo. É muito interessante o assunto de DH, o que precisarem podem contar comigo e pedir para mim. Um abraço a todos, obrigado pela atenção, vou deixar instruções, tá? Tchau.